São Paulo, 27 de outubro de 2021, projeto CTG Imigração Chinesa, depoimento de Jiang Pu, entrevistada por Graziele Pellicel e Genivaldo Cavalcante Filho. Entrevista número PCSH-HV 1127. Oi, Jiang, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Que bom. A gente começa pelo mais básico, que é qual que é o seu nome completo, local e data de nascimento? Tá. Meu nome é Jiang, na verdade, comprado é Jiang Pu. Estou morando em São Paulo, nasci de 1º de janeiro de 89. E onde que você nasceu? Eu nasci na China, uma cidade chamada Guilin. É uma cidade turismo cheio de árvore verde. E qual que é o nome dos seus pais? Meu pai é Zhang Jiaosheng, minha mãe é Li Chunjie. E o que que eles fazem ou faziam? Eles tinham uma super loja no 25, rua 25 de março. Trabalhou uns 10, 12, 15 anos lá. Agora eles estão aposentada e está vivendo uma vida mais relaxada. Você sabe qual que é a origem deles, de onde eles vieram? Meus pais, a gente veio da China, né? Aí a cidade onde elas moram, na verdade, nem minha mãe, nem meu pai, elas da cidade onde eu nasci. A história é engraçada. Meus avós, por causa da conta da guerra, eles vêm de lugares diferentes, de províncias diferentes. Meu avô paterna, ele veio de província Hunan, que é uma província colada da cidade onde eu nasci. Aí depois guerra ele ficou lá para trabalhar. Conheceu minha avó e formaram família lá, mas eles se mudaram 3 cidades e depois fixou no Coelhinho. Aí minha mãe, a parte materna, é mais longe ainda. Uma fica no Sichuan, que é quase o interno, e uma fica no Shandong, que é topinho lá norte, perto da Rússia. Aí também por causa do guerra eles se juntaram e no final eles ficaram na cidade onde eu nasci. E você tem irmãos? Tenho um irmão nascido aqui, porque eu passei a época do filho único, né? Aí meu único irmão nasceu aqui no Brasil. E teve algum motivo especial por que que eles imigraram para o Brasil? Eles vieram na década de 97. O Brasil acabou de adotar sistema real recente, então naquela época é quase 80 centavos de real para $1. E $1 dá para trocar 10 moedas da China. E R$ 10 dá para um adulto sobreviver um dia na China. Então vale muito bem eles bem aqui, mesmo com o mesmo trabalho eles conseguem essa câmbio, elas conseguem talvez 5 vezes, 10 vezes a mais a recompensa. E a sua infância? Você lembra onde você passou a sua infância? A casa em que você cresceu? Sim, sim, eu lembro. Como meus pais trabalham, na verdade, no sistema de indústria, então a indústria, tipo, acho que hoje ainda existe isso no Brasil. Então, todo funcionário trabalha ao lado da fábrica, mora no lado do trabalho, tem uma área de residencial, tem uma área de lazer, tem o campo de quadra, tem uma sala enorme de tipo teatro. Então, eu morava naqueles lugares. Nem precisa sair do bairro, a vida está completa lá dentro. E esse período ainda era na China, né? Isso, na China. Na China. E quando que você veio para cá? Eu venho aqui com 12 anos.
quase completando o ensino fundamental da China, de sexta série, eu venho aqui. E falando na escola, como é que foi a primeira vez que você pisou na escola? Você tem alguma lembrança disso? Sinceramente, meus pais foi assim, muito duro. Então, chegando aqui, a primeira semana, passou a primeira semana, consegui mudar fuso, 12 horas de fuso, né? Meu pai já me colocou na escola. Cheguei lá, não entendi nada, nem a português, nem a matemática consigo. E pior que aqui a letra é cursiva, né? Qual que é a primeira lembrança que você tem da época da escola? Quando chega no Brasil, seria isso, né? Quando eu cheguei aqui, meus pais me deram uma semana para me acostumar com um novo fuso horário, que é 12 horas de diferença, e depois elas já me botaram na escola direto. Era uma escola que não tem nenhuma descendente asiático, literalmente. Cheguei lá, primeiro dia, não estou entendendo nada. Meus pais nem me explicaram como que era aqui, que tinha intervalo, não é intervalo que tem o lanche. Aí, inclusive, meus pais nem deixaram o lanche para mim. Então, era tudo diferente. Nem a louça eu conseguia entender. Aqui, tudo letra é cursiva. Então, eu olhava e que está acontecendo? Só um monte de desenho, eu não consigo nem distinguir. Aula é português, aula é histórico, ou é aula de geografia. Para mim, tudo é igual. Aí foi essa a primeira lembrança que eu tenho assim sobre a escola, né, no Brasil. Mas depois foi fazendo aulas particular. À tarde eu volto com uma professora chinesa me ensinando tudo. Isso foi até uns 3 anos até eu conseguir entender todo o que professora falava na aula. E eu conseguia fazer a prova. Olha, foi chocante. A primeira prova, a professora nem quis me dar a prova porque eu não entendia. E voltando um pouquinho, na China, como é que era a escola onde você frequentava? Na China, a escola é 2 quarteirão, na verdade. Como que a gente fala que é um bairro todo Valda é uma bairro assim, já tem tudo. A escola fica a 2 quarteirão da casa. Então eu caminhava, chegar lá. Aí, a primeiro dia, eu acho que meu pai me levou, ó, é aqui, essa é a sua sala, senta. Aí eu olhava a professora, aí depois apagava, tudo bem, olha o que eu tinha aprendido, depois volta para casa feliz. Aí depois, segundo dia, meu pai nem me leva, já, ó, vai direto. Aí eu vou seguindo todos os amigos. Não, até hoje eu ficava pensando, nossa, como eu não errei a sala? Porque não lembrava. Eu só lembro o primeiro dia, meu pai me levando, ó, é aqui a sua sala e pronto. Aí foi assim, frequentando todas as aulas. E quando você veio para o Brasil, você sentiu alguma diferença? É que você comentou do lanche, né, do intervalo. Não Isso, tinha isso na China? não, na China, deixa eu ver, acho que é 4 horas de manhã e 2 ou 3 horas, depende de verão ou é inverno. Inverno tem pouco luz, então é 2 horas, 2 aulinhas à tarde. Aí a verão é mais longa, dia é mais longa, 3 aulas à tarde. Então chegava, acho que 7 e pouco, não me recordo. Eu acho que é 7 ou 7h20, começa a primeira aula. Aí faz o 40 minutos, 10 horas de intervalo, 40 minutos, 10 horas de intervalo, completa 4 horas, vaza para casa, almoça e depois à tarde a gente tira um soneca em casa. Acho que à tarde volta às 2 horas da tarde, 2 e pouco. Aí volta para fazer a aula, é o mesmo esquema, 40 minutos de aula, 10 minutos de intervalo, 40 minutos de aula, aí depois acabou. E quando você chegou no Brasil, a primeira vez que você chegou no país mesmo, qual foi a sua primeira impressão? Eu acho que é impressionante. A gente chega pelo avião. Então, não sei se vocês
tem essa memória da aeroporto Congonha, não Congonha, no Guarujá, é Congonha, Guarujá, né? É Guarulhos. Guarulhos, aeroporto de Guarulhos. Pega tudo aquele marginal cheio de favela. Era assustador, você olhando, gente, que isso? Favelas, aí vai passando, aí chega ao centro, que é uma Montes Prédio antiga, aí até chegar onde a gente mora, que é mais um residencial mais tranquilo. Então era impressionante aquele caminho inteiro. Primeiro saindo um monte de mato, mato, aí depois favela, aí no final chega aos civilização, né, um pouco, a construção mais bonita, mais acabada, mais feitinho. Aí a memória foi isso que eu lembro, no caminho do táxi, olhando afora, nossa, aí foi, acho que essa a primeira impressão que tinha no Brasil. Você estranhou o clima? É um clima parecido ou muito diferente? É parecido onde eu vivo, viu? O lugar é um calor. Na verdade, onde eu vivo, como é perto da Malásia, países Malásias, então tem aqueles mansos de calor. No verão lá é muito quente, 42 graus é normal no calor. Aí, chegando no São Paulo, até acho mais fresquinho, só que para adaptar essa diferença de temperatura de manhã mais frio, no, no almoço, no meio-dia muito quente, e depois volta para usar casaco, demorou um pouquinho para acostumar aqui. E aí na escola, assim, depois no ensino médio, sua vida mudou bastante? Você conseguiu entender melhor as matérias na escola? Ah, sim, no colegial já consigo entender melhor as partes. Aí, não sei se você sabe, o exata do chinês é mais reforçado. Com essa reforçada, eu consigo ser melhor nas matérias exatas, tipo física, matemática, consigo tirar quase 100% 10. Aí, o português é 5 pontinhos, não tem mais para cima. E teve algum professor da época da escola, pode ser tanto ensino fundamental como o médio, que te marcou assim? Marcou ajudar. Na verdade, eu tenho mais memória sobre professores particular que eu tive. São as meninas também imigrantes chinês, que são mais velhos, se formou antes. Então, elas ajudam, vem aqui em casa à tarde, quase 3 vezes por semana. À tarde vem aqui, senta comigo, pegava material, vai linha por linha, para ajudar, faz a tradução de lição, ensina o que foi ensinado na escola. Isso que eu tenho mais memória sobre elas. E cada um tem uma personalidade tão diferente, cada um tem por causa de origem deles na China, eles carregam umas personalidades diferentes. Então, isso que eu me marcou mais do que as professoras da escola. Tem essa relação de, tipo, dependendo do lugar onde você é da China, você é de uma personalidade diferente, é isso? Sim, sim, carrega um pouquinho. Tipo, nem nordestino, baiano, aqui a mineiro, você vê a diferença da região, que eles carregam mesmo no comportamento. São mais liberal, fala com mais gesto. Isso é uma diferença marcante também. E após que você terminou o ensino médio, qual foi seu próximo passo? Eu fui fazer a faculdade, né? É que o chinês, a minha família é muito eles enxergam a educação muito importante. Então, meu pai exige, tipo, ele paga todo aquele curso para mim, paga todo aquele professor particular para mim, e eu quer que a filha estuda uma universidade. Aí eu fui prestar o vestibular, entrei no USP, aí fui continuando fazendo completando o meu ensino. E como que foi a faculdade para você? Você tem algum momento marcante dessa época?
a faculdade foi algo assim impressionante para mim, porque eu estudei na etapa, o colégio é etapa, então lá é cercada de professores, então já tem tudo marcado para você. É aula 1, aula 2, aula 3, intervalo, cursinho, vestibular, simulação, tudo é marcadinho. Aí chegou na faculdade, tipo, onde fica a sala? Não sei. Onde fica a grade e horário? Não sei. Chega lá, foi muito difícil achar, porque é quase uma autonomia na faculdade. A professora chegar aqui na mesa perguntou: e aí, eu passei essa lista de livros, vocês leram? Não leu? Tá bom, faz esse exercício, eu volto a explicar na próxima semana. Oi? Como? Eu tenho que ler o livro, né? Você me passar a informação? É muita autonomia na faculdade, é muito diferente do que eu costumava. E o que te levou a fazer estatística? A estatística é uma escolha de estratégia que eu fiz, porque naquela época, a segunda fase não precisa fazer todas as matérias. Então, estatística exige só 3 matérias: português, matemática e física. Eu só não zerei português, eu tirei o mínimo, mas eu consegui acertar quase tudo matemática, 70% de física, então consegui somar todo ponto, entrar no segundo corte. E você, na faculdade, você fez algum estágio, começou a trabalhar? Trabalhei no último ano, como sempre, tudo nessa... É que estatística é um curso que precisa muito prática. A gente pode atuar várias áreas. Área de biologia, área de finança, praticamente essas 2 ramos. Até tem um amigo que trabalha para militares, para desenvolver aqueles aviões. Então, é muito amplo. Então, a gente precisa fazer estágio para entender qual área a gente mais gosta. Então, foi fazer estágio, peguei uma consultoria pequena, bem simples, que acho que tem 15 funcionários, não passa disso. Aí foi trabalhar, depois me formei, eu efetivei, e tudo isso, processo, eu percebi que eu não gosto muito trabalhar no escritório, porque é algo assim, todo dia olha naquele quadradinho, olhava o computador e sem conversa, porque a estatística é olhar número, a gente faz modelo, faz simulação, aí é tempo de esperar um resultado, era alguma depressivo para mim. E aí, quando você descobriu que não era isso que você queria na parte do escritório, o que você começou a fazer? Aí eu comecei, na verdade, não, antes de começar a trabalhar, eu tinha um sonho, eu queria ter, eu gosto muito de cozinhar, eu gosto de mexer nas comidas, ver a execução de um prato saindo. Então, nas festas ou reunião da faculdade, eu sempre carregava no parte de fazer os doces ou fazer as banquetes. Fazia bolo, brigadeiro para aniversário. Então, chegou um momento que todo mundo, nossa, você... Claro, naquela época, elogio a gente ganha, nossa, você ganha... Eu acho que é muito engraçado. Todo mundo, nossa, tá muito gostoso, pode casar. Esse é o elogio que eu recebia no começo. Tipo, por quê, né? Aí depois foi, nossa, muito bom, pode vender, blá, blá. E foi assim, nossa, eu acho que eu gosto. Aí toda noite, depois do trabalho, eu cheguei em casa, eu fazia alguma coisa na cozinha para me relaxar. É uma terapia para mim. Então, eu falei, gente, então, eu sempre tive aquele sonho, não, quando eu ganho dinheiro no meu trabalho, eu aposento, eu quero abrir uma padaria, uma loja de café, alguma coisa assim, dessas de estilo pequenininho. Depois eu vi que frustrado no trabalho, eu falei, não, eu acho que vou adiantar esse é o meu sonho, eu quero ser agora. Aí comecei a fazer umas cursinhas aqui, até cheguei a fazer umas bolos para pessoa de encomenda. Aí começou a
estrear, na verdade, começou a abertura da primeira inscrição do MasterChef, do reality show de culinária. Aí minhas amigas e amigos, ó, vai lá, inscreve, você consegue. Eu falei, não consigo não. Você olha essa programa de fora, a pessoa tem que ser muito craque, tem que ser muito ninja. Eu falei, não vou conseguir, não. Aí passou a primeira temporada, exibição lá na Terra, eu acompanhei, olhei, aí eu fico, acho que eu consigo. Acho que eu consigo. Eu acho que essa é um caráter chinês. A gente fica muito assim, não, a gente não é bom disso. A gente, às vezes, se não é topo das áreas, a gente normalmente costuma falar que a gente não é bom em nada. Então, quando eu vi realmente os exemplos lá que tinha, eu falei, tá bom, eu acho que eu consigo. Aí fez a inscrição de segunda temporada. Na verdade, eu fiz quando? Fiz no outubro, assim, inscrição. Quando foi chamada, é quase lá no fevereiro, já tinha esquecido. Já tinha esquecido. Aí foi chamar, recebeu ligação, foi engraçado, eu estava esperando o ônibus, estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Quando chegou o telefone, tocou o telefone, eu atender, alô? Oi, aqui é a produção do MasterChef. Aí eu olhando o ônibus que eu esperava subindo, aí deu um branco na cabeça, aí eu, calma aí, ele falou que é do MasterChef. O meu ônibus chegou, o que eu faço? Deu um branco de processar as informações na cabeça. Aí foi assim, foi fazendo seleção, aí finalmente começou a gravação. Aí eu esperava, no começo eu esperava aparecer no TV para conseguir alguma chance de trabalhar em algum restaurante conhecido, nomeada. Aí foi até o terceiro lugar, surpreso de mim. Aí depois disso mudou toda a vida, por causa dessa exibição. Foi chamada para evento, foi chamada aqui, tem mais pessoa me conhece, reconheceu na rua. E agora, acho que com esse tempo passando, agora baixou um pouquinho dessas surdas, assim, e famas, mas ainda dou firmemente que vou abrir mais alguma coisa, algum lugar que eu posso cozinhar para alguém. E que tipo de comida que você gosta de cozinhar? Eu gosto de mais doce. Acho que as mulheres sempre têm essa paixão pela doces, aquele delicadeza, faz umas 5 horas para fazer uma forminha bonitinha de catinho de animal. E de onde surgiu essa influência para cozinhar, para fazer doce? Eu acho que é muito assim, na minha caso, é necessidade. Porque eu cheguei aqui, naquela época não tinha muito importação e exportação de produtos chineses para cá. Então, para eu conseguir, assim, comer aquele comida que eu sempre costumava. Aí eu comecei a mexer na cozinha. E meus pais, como eles trabalham no atacadismo, quase não tem folga. O único folga é o domingo à tarde que não trabalha. Só aquele intervalo que eles não trabalham. O restante eles trabalham saindo 8 horas da manhã, volta quase 7 horas da noite. Então, eu me vira literalmente no almoços. E minha mãe voltava cansada, ela simplesmente fazia alguma comestível, com carne ou um legume, um arroz, daí comestível e pronto. Então, aí eu reclamava, mãe, coisa tá horrível. Ela me olhava, faz você mesmo. Aí eu comecei, tá bom, vou fazer. Começando a fritar ovo frito, começa a caprichar um pouquinho aí. Até um momento, meu pai me olhou assim, quer fazer jantar pra gente? Eu falei, tá bom, posso fazer. Aí eu comecei a fazer jantar para a família inteira. E quando você morava na China, e depois que você veio para o Brasil, a comida era bem diferente? Você costumava comer?
é muito diferente. A gente tem o costume de comer os legumes, folhas verdes refogadas, na verdade, né? Todo dia a gente come um legume refogado, toda refeição. E aqui, eu acho que isso é por causa do... Depois foi entendendo o histórico, acho que é por causa da... São Paulo é muito grande, então o transporte era muito caro. Se é uma legume não é produtivo ou é muito delicada, então ele perde a lugar na mesa. Então você vai no mercado ou vai no feira, são aqueles simples folha verde. Você conta a mão, você sabe, só tem aquele lá, não tem outra opção. Então isso que faz muito diferença. Faz a falta para mim. E doce, aproveitando que você falou que você gosta de doce, na China os doces são diferentes do Brasil? Ou tem alguma semelhança? A doce também são diferentes, viu? Por causa a ideia doce na China é alguma coisa entre refeição para preencher a barriga. Então são os doces grandes, pesado, massa folhada, doce de feijão, que é uma recheio de grãos de tipos de feijão diferentes, para dar uma sustância na barriga. Então, não são aqueles leves, como aqui que tem costume, tipo, daqueles doce de batata, que são puramente açúcar. Aqui é só mais por causa da produção de cana, então a pessoa está mais acostumada a comer excesso de açúcar, são bem doce mesmo. Isso é a diferença. E voltando um pouco para o MasterChef, como é que foi essa experiência para você quando você estava lá? Então, eu acho que foi alguma coisa incrível, inesquecível na vida, né? Eu posso explicar para meus netos, ó, o vovô participou, foi no TV. Até hoje em dia é engraçado, minhas filhas falam, não, mamãe foi no TV. Aí elas olham, mamãe, como? Como você entrou no TV? É uma coisa inexplicável, tipo, participei, aproveitei, gostei muito do resultado, mas repetir, nunca vou repetir. E depois que acabou, o que você começou a fazer dessa parte que você sempre quis de comida, né? Você conseguiu trabalhar em algum lugar famoso, assim? Eu não consegui ser chamada, infelizmente, acho que primeiro por causa da minha rótulo, que é uma descendente chinesa, e infelizmente no mercado brasileiro não tem essa ramo de asiático, o chinês não é forte, então não foi chamada para essas áreas. Aí eu decidi abrir minha. Aí, junto eu montei os negócios, a restaurante funcionou uns quase 2 anos, mas literalmente eu não sou uma administradora boa, então fechei no final. Era muito complicada a mercado de trabalho quando trata-se de um serviço. É difícil achar mão de obras qualificada, compromisso. Então, no final, eu fechei. E agora, talvez no futuro, eu vejo se tem alguma possível jeito de trabalhar sem tanto de equipe de apoio. E aí, depois disso, você acabou fazendo alguma outra coisa? Aí depois veio a pandemia. Depois fechei, ainda penso, sério, às vezes eu penso, nossa, que bom eu fechei, porque foi feio a pandemia, deu um terremoto dessa área de serviço, nem somente no gastronomia, no turismo também, tipo, foi a parada o mercado. Então, aí começou, eu fiquei em casa, tenho 2 crianças pequenas, aí comecei a incentivar no estudo dela, comecei a estudar pedagogo, virei um pedagogo,
para tentar enriquecer a vida delas aqui preso em apartamento. Aí foi isso até hoje. Talvez com melhoramento eu volto no mercado no futuro, mas a planejamento é isso, né? E falando nas suas filhas, qual que é o nome delas e a idade? A grande chama Cecília, 5 anos. A pequena chama Emily, tem 2 anos. E como foi a experiência para você de ser mãe, assim, pela primeira vez? Eu acho que a primeira antes sempre estraga, porque antes eu comprei vários livros, sabe o livro? Primeira dia, 2 dias, até semana, primeira semana, 2 semanas, nem dia, semanas. Qual é o desenvolvimento? Eu segui tudo a livro, a primeira. Aí foi seguindo o livro, nossa, foi assim, tudo corretíssimo, tudo corretíssimo. Aí chegou o segundo, deixa, vai. Viu a minha irmã mais velha comendo poro? Tô para você, não precisa se preocupar com o açúcar, tô. Aí isso acho que é uma diferença que eu para as duas. Mas para encarar esse papel de mãe, eu acho que foi difícil para mim, porque é uma responsabilidade tão enorme, toda decisão que eu faço sobre ela pode modificar a vida inteira dela. Isso foi um peso na consciência enorme que eu sinto. E o seu marido, como é que você conheceu ele? A, a gente estudou a faculdade junto. Aí a gente entrou no... Quando a gente entrou, eu tinha 18, 19 anos. Conheci ele aí, todo carequinha, um moleque. Ele é brasileiro, né? Eu nunca imaginava eu namorar ou casar com um brasileiro, porque a comunidade ainda é muito fechada disso. Então, foi conhecido, fomos colega por quase 4 anos, 5 anos. Aí eu olhei, até não é tão ruim assim, comecei a pensar, até não é tão ruim namorar com um brasileiro. Aí depois, até não é tão ruim casar com um brasileiro. Aí foi indo assim, até aí a gente decidiu casar, e temos filhas, crianças até hoje. Você lembra do dia do seu casamento? Sim, 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 sim. É um dia, nosso casamento foi uma mega disputa entre a costume. Porque costume, o chinês, o casamento é totalmente outra coisa. O brasileiro é outra. Aí eu estava muito indeciso, porque o chinês costumava lá em restaurante chinês, que é uns 2 restaurantes, provavelmente só 2, faz aquele banquete enorme, tudo bem, todo mundo bem, come, enche a barriga, aqueles pratos exóticos, comer aqueles pratos exóticos, tipo pabatana de tubarão, comer aqueles ou a sashimi de lagosta, bem dessa coisa de rico. Aí o brasileiro é mais assim, altares, uma festa tudo decoradas. Então foi assim, tentando achar um meio termo para conseguir juntar as dois culturas diferentes. E seus pais, eles foram ok de você casar com um brasileiro? Eles aceitaram? Aí eu tive que fazer umas passinhas pouco a pouco, né? Antes de começar a falar, mãe, tô namorando, já ter uma conversa aberta com meus pais, porque é normal, quando chega a idade, os amigos ou amigos dos pais, a gente, eu tenho uma parente, eu tenho uma sobrinha, aí vamos deixar eles conhecer. Não é um casamento arrumada, vamos dizer, mas eles vão apresentando os solteiros que eles acham qualificado. Essa que eles fazem, é um costume. É mais uma chance para conhecer, porque a comunidade é pequena. Eu não posso dizer que é arrumado, porque você vai olhar, não, eu não gosto, então não tem como pegar você e juntar.
Então já tem um jogo aberto para meu pai. Fala, ó, infelizmente eu formei aqui, eu não vou para a China. Não tem como eu voltar para trabalhar na China, porque tudo meus diplomas no Brasil. A segundo, eu ainda vou, como não vou voltar, eu vou trabalhar aqui, eu vou ter vida aqui, então eu preciso achar alguém que tem mesmo experiência comigo, que vive aqui também. Então, olha para seu reitor, quem tem filho dessa situação. Aí meu pai pegou surpreso. Raramente, na minha época, a gente é formado de faculdade, pelo menos formado com universidade. É muito raro. A maioria dos chineses abandona a escola e vai trabalhar no 25 de março. Então, ele olhou, a reitor não tinha mesmo. Eu falei, então, outra opção, eu posso conhecer o cara na China e trazer o cara para cá. Mas você acha que um homem machista chinês vai querer vir aqui? Vai querer vir aqui viver a família da mulher? Você acha que você vai gostar? Meu pai olhou, não, não vai não. Então eu falo, pronto, não tem opção. Então me deixa em paz que eu vou achar o cara certo aqui. E segundo a comunidade, né, que ela é bem pequena, onde que está a maior parte da comunidade chinesa assim, em São Paulo? No região Liberdade, agora foi a mais concentrada da região de centro, ou perto do 25 de março, Brás. Essas são mais assim voltadas. E tem algum centro, algum lugar que as pessoas da comunidade se reúnem, festejam alguma coisa em comum? Tem a Ano Novo, que é o maior, né, evento do Ano Novo, não é Ano Novo que calendário solar, a gente comemora com o calendário lunar. Então, praticamente ele meio a casar com a Carnaval. Ano Novo Chinês uns últimos anos está casando com a Carnaval perfeitamente. Então, lá a gente faz uma festival lá no bairro Liberdade, montar um palco, vai umas grupos fazendo dança, fazendo canto, tudo música chinês. Essa comemorativa, eu acho que tem. Às vezes o governo chinês manda um grupo de artística. Agora, por causa da pandemia, não tem, mas quase todo ano tem grupos. Aí tem ingresso de grátis, quase de grátis para a gente, os descendentes. Aí vai lá, assiste show. Aí acho que é mais ou menos Ano Novo, ou é aniversário da China, que é 1º de outubro, que também tem uma festival grande. E acho que fora disso são os pequenos que não chega a ser uma festival para público, é mais comemorativo entre as famílias. Você falando dos seus pais na relação com a 25 de março, você sempre, como vou dizer, você era tipo tradutora dos seus pais também quando eles vieram para o Brasil? Sim, isso eu acho que ajudou em parte, porque imagina, meu irmão comigo tem há 10 anos de diferença. Então, quando ele começou a estudar, com 5 anos, eu tenho 15, eu participo de toda a reunião dos pais dele. Aí, se meus pais estão passando mal, precisam ir ao hospital, eu vou junto também para fazer essa tradução. Então, sempre ajudei. Na verdade, hoje em dia é difícil, né? Uma adolescente tem tudo essa acesso de uma vida de adulto. Então, eu me emancipei, assim, literalmente, para essa vida de responsabilidade. Aí ajudava nos compras, eu que revia os contratos de compras, eu olhava tudo, pesquisava. Eu lembrava na época não tinha GPS, então não tem internet certo. Pegava a caderno amarelo, cortava tudo parte de mapa e eu sentava lá do outro lado com o piloto, aí eu comecei a guiar os caminhos.
Eu fazia tudo isso para meus pais. E outra coisa relacionada à adaptação, né, no Brasil, tem alguma diferença muito grande entre a China e o Brasil? A cultura é uma diferença, né? Primeiro, o brasileiro são muito mais carólicos, eles gostam de expressar o que eles sentem no momento. Então, os chineses são mais assim, para interno, eles vão pensar, não, se eu mostrar essa emoção negativa, não é correta, não é socialmente correta, então eles encolhem tudo. Então, aqui a pessoas são expressadas muito mais livres para conseguir atender essa diferença de expressão. Tipo, a cara tá feliz mesmo. A cara tá triste mesmo. Para conseguir mudar esses comportamentos, acho que foi a mais diferença que eu sinto. E tem alguma semelhança entre as culturas? Ah, tem várias, né? Tem o receptivo, eu acho que essa parte sim. Se você é meu convidado, eu te coito de cabeça até pé. Isso, dois povos faz isso. Você é meu convidado, camarada, vem aqui, serve cerveja, serve churrasco aqui. Aí o chinês também. Vem aqui para minha casa, aqui, ó. Olha chá, que chá, ó, chá maravilhoso. Olha aqui a comida, empurrando as comidas até o teto. É muito esse jeito de receber os convidados. Era muito semelhante. É, e a gente sabe que a China, né, é uma cultura milenar. Tem alguma coisa que foi passado para você dos seus ancestrais até agora, dos seus avós, dos seus pais, e aí para você? Como eu disse, sobre eu não sei como se traduzir, o chinês é assim, a gente meio assim, não pode mostrar, a gente sempre sabe que tem alguém melhor que mim, então a gente nunca fala, eu sou a melhor, a gente sabe que tem outra pessoa que é melhor, então, às vezes eu sinto que eu falta essa confiança em mim, essa parte de cultura, todo mundo, tem mais um exemplo, tipo, eu fui ensinado, eu não posso olho do outro quando está na conversa, principalmente quem é superior, uma hierarquia, ou é mais velho, eu não posso olhar direto, isso é um jeito de encarar, não é submerso, eu não posso olhar. Então, até hoje, a pessoa conversa, eu tenho que não olhar, aí depois minha consciência fala, não, volta, porque isso é mal educado no Brasil. Aí eu volto para olhar o olho do outra pessoa. Isso é uma coisa que eu acho que marca bastante no meu dia a dia. Só de olhar e não pode olhar no olho. Jiang, voltando um pouquinho para sua infância, a relação com seu irmão aqui no Brasil, vocês gostavam de brincar pela... Diferença de idade. Eu acho que eu sou mais assim. Tentamos dar umas brincadeiras quando era jovem, mas eu praticamente, não sei, bom, falando agora, não vai receber multa, né? Eu cuidava eles no fim de semana. Então, quando eu cheguei aqui, ele tinha quase 3 anos, eu tenho 12 anos, então, fim de semana, eu cuidava ele, ficar com ele em casa, faz tudo, né? Uma maisinha pequena. Qual que é o nome dele? Fábio, Ele nasceu no Brasil, né? ele nasceu no Brasil, fez, fez tudo o ensino aqui, então ele é ruim de chinês, apesar meus pais incentivaram depois colocar ele na aula chinês ou uma vez por semana, mas infelizmente até hoje em dia ele fala não fluente chinês. Aí, por causa dessa ponto, eu faço
muito importância para ensinar minhas filhas de chinês. Antes de pandemia, a grande estava uma escola bilíngue chinês, só para ela ter esse costume e continuar falando, praticando as linguagens. E você ainda sabe escrever os caracteres? Sim, sim. É que eu estudei da sexta série, né? Então, eu consigo ler, escrever, e entender a maioria das partes. A sua filha também, ela tá na escola, ela também está aprendendo essa parte? Ela estava, só que eu vejo que ela não tem tanto incentivo, assim. Eu ainda é pequena. Eu espero um dia elas não venham com aquele toda revoltado para falar não quero aprender chinês. Eu espero. Mas estou tentando dar uma incentivo positivo, que é legal, você fala uma coisa diferente do que outro, assim, para ela, essa idade quer ser diferente, né? E você também tenta influenciar elas com a cultura chinesa, assim, de alguma forma? Eu queria, mas a grande, antes de pandemia, a gente leva ela para viajar para a China. Já foi 2 vezes, até completou 3 anos. Então, para ver a família, para ela entender, ó, você tem a família aqui, essa é sua prima, essa é seu priminho, essa é sua tia. Eu acho que isso é uma parte importante para ela sentir na pele a diferença, para ela ter esse reconhecimento. Porque, tipo, meu irmão, se você pergunta, de onde você é? Sou do Brasil, sou brasileiro. Ele já não tem mais esse reconhecimento de outra nacionalidade. E desde que você veio para o Brasil e quando você voltou na China, né, viajando, visitando, Uhum. você sentiu alguma diferença, assim, muito grande? Muito diferença. Olha, eu voltei uns 3 vezes ao longo de, deixa eu ver, 12 anos. Foi voltando, foi visitar as famílias, minhas avós. Era muito diferente, toda vez chegando lá, minha cidade, uma minha cidade pequena, toda vez eu chegando e olhando aqui. Onde é aqui? A reforma é constante lá, a construção, a urbanização é muito constante. Então, toda hora chegando lá, gente, não conheço, não consigo mais me localizar onde é onde. Eles abrem, ou emenda o largo, ou diminuem o largo, perde todas as... Não, os monumentos, eles ficam. Só pelo localizando o monumento, eu olhava aquele muro gigante de 3.000 anos, quantos mil anos atrás, eu olhava, acho que eu me localizei. Você não olhava o prédio, tudo é novinho, tudo é novinho. Os ruas são espaçosos, com tudo novinho. Toda vez eu volto e olho, nossa, não conheço mais. Isso eu acho que é muito, essa é a diferença que eu sinto mais. Também a tecnologia avançada. Último 2 vezes que eu voltei, eu não precisa mais andar com carteira na mão. Eu usava celular. A primeira vez foi até mais fácil. Eu consegui comprar um chip, sim, usando identidade chinês. Aí eu consegui usar e fazendo o pagamento pelo celular. Aí a segunda vez que eu voltei, era muito mais a, a, a segurança era mais avançada. Eu não conseguia uma telefone sem ser a morador sem ter RG. Então tem que ser tudo registrado. Eu tive que pegar na minha prima emprestada para conseguir usar o pagamento. E lá, a última vez que eu voltei a também sentir era câmera de segurança. Quase toda esquina da rua, do cruzamento, tem a câmera de segurança. Então, dá para... Aí o furto, o saldo diminuiu bastante. Lá tá diminuindo bastante por causa dessas medidas de segurança. Se você pensa do outro jeito, tipo, o pensamento o, ocidental, você vai pensar, meu Deus, estou faltando privacidade.
não tem a privacidade. Aí coube aquele jogo, você quer perder a privacidade, a praça ou uma segurança, ou você prefere a privacidade e você cuidar da sua segurança? Isso acho que é um tema muito discutido sobre essa diferença de cultura, de oriental ou de ocidental. Você comentou, né, da muralha, você estava falando da muralha da China, né? Sim. Não, a minha cidade tem uma muralha que é do antigo. Não chega a ser da igualzinho da muralha do Pequim. Só para você entender, a muralha que a gente fala é um trecho desde lá no deserto, perto da Oriente Médio, até o Pontinha, caminho do mar, que faz quase lá na Rússia. É um trecho gigantesco, só que ele foi quebrando, com o tempo ele foi destruindo, aí sobrou um pedaço pequeno. Então, no Pequim, na região do Pequim, tem umas trechos reservados por causa seu capital antiga, que eles têm a maior parte reservado e restaurado. Então, quando fala muralha, a pessoa só pensa lá. Mas fora da cidade de Pequim, tem lá no deserto, tem uns indo para lá muito longe. A minha cidade tem um pedaço de muro, que é um muro antigo que protege a cidade. Aí sobrou umas partes. Aí hoje em dia tá tombada, tudo assim. Aí eu lembro quando eu era pequena, eu passava por baixo, não tem nada de proteção, não é tombada. Eu passava por baixo, olhava, passava na pedra, tudo escorregadinho, por causa da umidade, são pedras. Passava assim, tudo escorregado. Isso eu tenho de memória da infância. Hoje em dia já está tudo reservado, você só pode ver de umas 10 metros de longe, olhando só fora. Isso também é uma mudança que hoje tem em dia. E agora indo para a parte final, né, da entrevista, que é uma parte mais pessoal, o que você faz hoje em dia? Agora eu estou mais cuidando das crianças. Provavelmente agora me define como uma dona de casa, lutando na educação das crianças, das minhas crianças, não é desculpa, né? E provavelmente depois que elas crescem um pouquinho, eu volto para a minha carreira. Você também tem, eu não sei se é, né, mas você é uma carreira de influencer, né, para assim dizer. Sim, sim, sim. Talvez tenho um canal, tenho várias contas de redes sociais. Por enquanto eu parei para produção por causa dessas correrias do dia a dia, mas eu planejo fazer algumas séries diferentes para mostrar essa cultura chinesa, gastronomias e essa diferença. Depois que eu tenho crianças, eu me anota muito mais essa diferença de ensino, diferença de culturas, os conceitos. É muito bacana. Eu queria mostrar para pessoas, para refletir ou para ajudar. E qual que é o nome do seu canal? Do YouTube é Jang Lab, que Qual, parei faz muito tempo, mas talvez eu volte para editar. e quais são as coisas mais importantes para você hoje? Acho que eu estou colocando a família no primeiro lugar. Hoje está família em primeiro lugar e a segundo lugar vai ser o carreira. Você também já falou dos seus sonhos, né? Mas você tem algum outro sonho para o futuro? Hum, Aposentar e viajar pelo mundo? Ótimo, adorei. E, por fim, nossa última pergunta é como foi para você contar a sua história para a gente? Eu recebi pro aviso da... Nossa, paguei a memória. A professora Verena?
Isso, Vereno, que é professora chinês no escola São Confúcio que eles definem? Não É sei Instituto Confúcio. Instituto, né? Escola Instituto São Confúcio. Que eu conheci umas projetos sobre a cultura, aí ela me indicou. E como foi para você contar para a gente essa sua história? Eu acho que legal, né? Às vezes a gente tem que compartilhar um pouquinho, talvez vai ajudar as pessoas, outras pessoas que têm essa dificuldade de de se identificar. Porque eu senti muito na adolescência, o que eu sou. Eu sou chinesa, mas quando eu volto para a China, a pessoa me olha que eu não sou chinesa, porque eu vivi lá fora. Quando eu estou aqui no Brasil, eu me sinto brasileira, mas a pessoa me olha a aparência e fala que eu sou chinesa. Então, eu queria mostrar, pode ter um jeito de equilibrar isso. A gente pode ter essa possibilidade para você viver. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de comentar? Acho que foi completo, né? Sobre essa daqui. O que mais, assim, para o imigrante de fora, sempre é essa questão de se localizar, onde eu estou, quem eu sou. Essa é uma pergunta tão antiga, quem eu sou. Até você achar sua posição, ficar confortável, leva um pouquinho de tempo. Mas não precisa ficar frustrada. Eu vejo muito adolescentes dessa idade de se procurar uma identidade e ficar frustrado, acho que são, não, eu sou diferente, eu não sou aceitado. Mas eu acho que pode ficar tranquilo, você vai achar seu lugar. Então, em nome do Museu da Pessoa, a gente agradece a entrevista, ela foi incrível. Obrigado eu pelo convite.